Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de mais um momento solene, onde nos reunimos para adorar e bendizer ao Senhor. Também agradecemos a Deus pela visita de todos aqueles que estão entre nós, que o Senhor possa abençoá-los também ricamente com a exposição da palavra do Senhor. Nós estamos expondo Gênesis, e hoje nós chegamos no capítulo de número 43, ele será exposto na sua íntegra, então será a nossa leitura neste momento, mas eu gostaria somente de ler o verso de número 1 e o verso número 2, nós iremos ler à medida que fizermos a exposição de Gênesis 43. Capítulo 43, verso 1 ao 2, e nós vamos expor todo o capítulo de Gênesis, que diz o seguinte, os dois primeiros versos da lei de Deus. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos, voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por mais uma revelação do Senhor aos nossos corações. Obrigado, Deus, por mais uma história que nos fala, Senhor, que denuncia os nossos corações, a nossa idolatria, mas que também, Senhor, revela a tua fidelidade e graça para com o teu povo, Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento diante de tamanhas verdades, para que venhamos, Senhor, a compreendê-las, não só isso, mas para que essas verdades também sejam, ó Deus, plantadas em nosso coração, para que venhamos em submissão, Deus, não só acreditar nelas, mas vivê-las, Senhor, para louvor do teu santo nome. E o teu povo, Senhor, que aqui está, se reúne conforme o Senhor convoca, que o Senhor também abençoe o entendimento do teu povo, para que também, Senhor, estas verdades possam conduzir este rebanho que é teu, Senhor, para louvor do teu santo nome. Fala-nos, Senhor, pois somente tua voz pode nos mudar, somente as tuas palavras podem, Senhor, nos trazer alegria, consolo, podem nos exortar, nos vivificar, Senhor, e é por isso que rogamos a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu não sei se você já percebeu, mas a nova onda da psicologia é o TDAH, transtorno neurobiológico de causas genéticas caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação, impulsividade. Esses itens, esses detalhes refletem, segundo os deuses da psicologia, o comportamento de uma boa parcela da população, em especial nossas crianças. Então, caso você ainda não tenha procurado um bom psicólogo, se é que existe, é possível sair de lá numa visitinha rápida com um diagnóstico dessa nova onda. Você já sabe muito bem que no meu caso eu nem preciso procurá-los, porque eu já estou ciente dos inúmeros transtornos que me acometem. Vocês já sabem que eu sou um pouco meio louco, e não seria diferente com esse. E principalmente os sintomas do TDAH, porque eu tenho dificuldade em me organizar, eu tenho dificuldade em planejar as atividades do dia a dia, e pense como eu fico irritado ao não saber por onde começar, porque são tantas atividades, ao mesmo instante em que luto para terminar as atividades que começo. Isso é típico de quem tem esse transtorno, por isso também sou uma pessoa com TDAH. É assim com você também? Acredito que isso é uma questão que envolve muitas pessoas de fato. Você fica confuso diante de inúmeras atividades e ainda assim luta para concluir o que começou? Bem-vindo! Você é mais um envolvido nesse diagnóstico.
Mas sabe o que é interessante nisso tudo? É que Deus não tem transtorno nenhum. Deus não sofre com esses problemas que são comuns da nossa sociedade. Até mesmo porque Deus não é humano, é o Senhor perfeito. E no caso do TDAH, fique certo, Deus sempre começa, mas também Ele termina. Ele começou a redimir a família de Jacó, e o que nós vamos ver é que Ele vai terminar o processo que Ele começou. E hoje continuaremos este processo. A fome ainda assola a terra, e a família de Jacó está novamente sem comida. Consequentemente, terão que voltar à terra do Egito, porque a economia está centralizada lá nas bandas do Egito. Por outro lado, José deixou claro, quando eles saíram, que o retorno deveria acontecer com Benjamim. Caso contrário, seriam acusados de espionagem. A dificuldade, então, na narrativa seria convencer Jacó a liberar seu filho amado. Benjamim é o filho amado de Jacó depois da morte ou a suposta morte de José. Mas o que Deus começa, ele termina, porque ele não tem TDAH. E o que é o coração do homem nas mãos do divino? Enfim, nós vamos ver que eles irão retornar para o Egito, mas dessa vez com Benjamim. E é a salvação do povo de Deus. E mais uma vez, um capítulo dessa novela da redenção. Então o texto de hoje, ele está dividido em duas cenas. E a primeira cena é justamente a negociata para que os filhos de Jacó retornem ao Egito. Veja no primeiro verso e o segundo verso novamente, que diz: a fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. O que Moisés começa a descrever é que o tempo passou desde que a família patriarcal retornou do Egito, mas a fome ainda era o grande inimigo. Moisés está aqui mais uma vez enfatizando, registrando a questão da fome que assolava o mundo. Para se ter uma ideia da dimensão dessa fome, fontes arqueológicas, fontes do Antigo Egito, registram que a fome era responsável por muitos pais se alimentarem dos seus filhos. Fontes registram que essa fome no Egito foi responsável por muitos pais se alimentarem dos seus filhos. E o que Moisés está dizendo é que a fome continuava grave. E o texto descreve que diante da falta de alimento, ou seja, o alimento que eles compraram quando foram na primeira viagem, acabou, faltou. Então não tinha outra opção diante da fome, a não ser retornar ao Egito. Jacó, então, ele salta mais uma vez na narrativa e surge, como mais uma vez vimos, o líder do seu clã, que após a suposta morte de José, Jacó assume a liderança da família patriarcal. E como nós vimos, ele ordena aos seus filhos que eles regressem ao Egito em busca de alimento. Meus irmãos, essa primeira cena, ou a primeira parte dessa primeira cena, nós precisamos entender que Moisés está querendo colocar diante de nós um dilema a partir de todas essas informações. Se no período, conforme registram as fontes do Egito, se no início, ou se no período dessa fome, pais comiam seus filhos em virtude da gravidade da fome, a ausência de alimento na família patriarcal coloca em risco toda a família patriarcal. Ou seja, o cenário não é favorável para a família do patriarca, o cenário não é positivo, a dificuldade é grande, a fome assolava e está sendo a família patriarcal ameaçada.
Então, o que Moisés já está deixando claro aqui implicitamente é: ou retorna ao Egito, o centro da economia, onde é possível comprar alimento, ou vai definhar até morrer. Então, a salvação do povo de Deus dependerá, neste momento, do retorno da família para o Egito. É aí, então, que mais um impasse em toda essa história ocorre. Jacó, ele não pretende liberar Benjamim para voltar com seus filhos ao Egito. Veja o verso número 3 e o verso de número 5. Mas Judá lhe disse: aquele homem que nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas, se o Senhor não enviar, não iremos. Pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. José, ele toma a frente da narrativa e recorda os fatos passados. O governador José deixou claro que, como prova da honestidade daqueles homens, eles deveriam levar Benjamim, e sem Benjamim seria inevitável a ameaça. Sem Benjamim seria impossível adentrar naquela terra em segurança. Assim sendo, Judá, como um grande líder, ele respeitosamente confronta o pai e deixa claro a Jacó que sem Benjamim é um risco voltar ao Egito. Moisés, então, aqui mostra que há uma tensão que se agrava. A fome castigava, como nós vimos, o alimento já faltara, mas a salvação dependerá de Benjamim. Benjamim terá que ir com os irmãos. Eles estão dispostos a voltar também, porque um dos irmãos, se você lembrar bem, está preso, mas tudo agora dependerá de Jacó. Jacó tem que liberar Benjamim, porque sem Benjamim será impossível. Então Moisés está querendo fazer com que a gente reflita. Será que Jacó ele vai colocar a vida de sua família em risco, ou ele vai se curvar diante da realidade da fome que consome, fazendo de todos uma vítima? Será que Jacó ele vai entender a gravidade disso? Será que Jacó vai compreender a necessidade de Benjamim acompanhar os seus filhos para o Egito? Veja então o verso número 6 e o verso número 7. E Jael respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o outro irmão? O que o texto está nos mostrando é que Jacó, ele está duro a princípio quanto a essa questão. E mais uma vez, ele lança sobre os filhos a responsabilidade de terem informado a existência do irmão. Na verdade, irmãos, o texto está descrevendo uma acusação seca, dura, de que os filhos de Jacó são os grandes responsáveis por toda aquela situação. Então, com essa acusação, devemos perguntar: será que o patriarca endurecido permitirá que Benjamim retorne com os seus filhos? Mas eles novamente se defendem. Não há inverdade da parte deles, como nós vimos no verso 7. De fato, eles não sabiam que era José, foram indagados em detalhes, como nós vimos nas exposições anteriores, e nunca imaginariam que tudo isso iria acontecer. Na verdade, tudo que eles falavam para José
deixavam claro que eles não eram espiões. Eles estavam querendo mostrar a José, ao governador do Egito, que eles não estavam ali com interesse de espionar a terra. E nós vimos questões importantes que eles colocaram. Como um rei que intenta atacar uma terra mandaria 10 homens? Alguém que quer atacar uma terra, alguém que está para atacar uma terra e quer mandar espiões, ele manda 1, no máximo 2. Então, como é que um homem que quer atacar o Egito mandaria 10 homens como um comboio? E qual rei, sabendo dos perigos da terra estranha, enviaria 10 filhos ao mesmo tempo? Portanto, cada pergunta objetiva recebeu uma resposta genuína, porque eles não imaginavam que seriam considerados espiões. E Benjamim deverá seguir por decisão do governador do Egito. Queridos irmãos, como essa parte nos fala, estamos diante de uma fome assoladora que ameaça a família portadora da linhagem redentora. É a família que carrega encapsuladamente a semente da mulher. E a salvação deles dependerá do filho mais novo. E o pai coloca em risco, tem colocado em risco sua família, porque ama o seu filho mais do que os outros. Se você lembrar bem, lá no capítulo 42, verso 38, diz que Jacó olhava para Benjamim como sendo Benjamim o sentido de sua vida. Eu pergunto, quais os ídolos que dão sentido à sua vida? Você não vive sem o filho, sem o marido, sem o emprego, sem o namorado ou a namorada? O que dá sentido à sua vida? Essa é a magia negra da idolatria. Ela nos preenche de tal forma que passamos a viver em dependência dela. E mesmo que nossas vidas estejam em risco, decidimos amá-la com todas as nossas forças. Mas observem bem o mandamento do Senhor que nos diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, 37. Entenda, meu irmão, todos os seus sentidos, paixões, amores, afeições, vontades, tudo deve simplesmente estar voltado para o Senhor. Isso significa dizer que, por mais que seja valioso aquilo que você tanto admira, por mais que seja valioso aquilo que você tanto idolatra, nada nesse mundo, nada neste universo pode ser o sentido da sua vida. Sua vida não depende delas, mas o Senhor de fato aquele que deve permear o seu coração. O Senhor deve ser aquele que dirige as suas afeições, os seus sentimentos, inclusive deve direcionar as afeições do núcleo da sua família. Por isso, irmãos, que Jesus disse, Mateus 10, 37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Talvez esses aqui sejam pequenos ídolos que você carrega. A mãe, por exemplo, super protetora. Muitas vezes ela não é super protetora porque ela é uma mãe cuidadosa, mas sim porque ela é uma idólatra. Pois fazem dos filhos o sentido da vida. Se eu perder meu filho, minha vida acabou. E se Deus resolver tirá-lo de você, sua vida perdeu o sentido. Você depende do seu filho para viver. E se você descobrisse que o seu tão querido filho passará a eternidade no inferno, ficaria com raiva de Deus?
Nós não podemos colocar nossas paixões nos nossos filhos em nada, porque isso é idolatria. Os filhos, da mesma forma, imaginando que estão honrando o pai e a mãe, não percebem que seus genitores se tornaram ídolos. E por isso colocam em risco a própria alma numa suposta honra paternal. Quando eles dizem, eu amo o meu pai e a minha mãe, eles simplesmente não estão honrando um quinto mandamento, mas na verdade eles estão revelando uma idolatria pelos seus pais, porque na maioria das vezes, em muitos casos, os pais estão acima da lei de Deus, da vontade de Deus, por isso que se tornaram ídolos. Contanto, irmãos, melhor dizendo, contudo, como acabamos de ver, o caminho da idolatria coloca em risco nossa história e nossas vidas. E o pior de tudo, rejeita a graça que nos é estendida. Quando nos apaixonamos, quando nos dedicamos aos nossos ídolos, quando colocamos os nossos corações em direção à idolatria, estamos desprezando aquilo que é de mais maravilhoso em nossa vida. Rejeitamos a graça, estamos rejeitando o amor de Deus, o favor de Deus. Veja, Deus estava dando uma oportunidade de salvação para Jacó e sua família, mas ele preferia preservar Benjamim, o seu ídolo, a sua idolatria. E com isso, estava rejeitando a oportunidade que Deus estava dando de salvar a sua própria família. Idólatras rejeitam a graça. Idólatras só enxergam os seus ídolos e colocam em risco a sua própria vida. Os idólatras preferem morrer na idolatria do que ser salvo dela. Mas uma forma de Deus nos tratar é remover os nossos ídolos. É o que vai começar a acontecer agora. Veja o verso 8 e o verso de número 9. Então Judá disse a Israel, seu pai: deixem o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Observem, irmãos, Jacó está duro quanto ao envio do seu filho. Mas Deus não tem TDAH. O que Deus começa, ele termina. Judá, ele ergue-se novamente contra o pai. Vocês lembram da história de Judá? No episódio da venda de José, ele sugere, vamos vender o nosso irmão. E venderam por 30 moedas. Capítulo 37, verso 26 ao 28. Depois nós vimos, Judá abandonou a terra prometida, abandonou o núcleo familiar e foi viver entre os ímpios, desobedecendo a Deus. Mas foi lá que Deus o encontrou, porque o que ele começa, ele termina. Depois de uma série de cerimônias fúnebres, enterrando seus filhos, sua nora, a grande vítima da história, expôs o pecado de Judá. Judá se deitou com a própria nora sem saber, e ele, quando soube que ela estava grávida, decidiu que ela deveria ser morta. Mas ela acabou expondo o pecado, o coração de Judá, e ele assim concluiu toda aquela história. Ela é mais justa do que eu. Capítulo 38, 26. E ali nós vimos, ele foi tratado pelo Senhor, ele foi ali tocado pelo Senhor, ele ali viu o Senhor tratar o pecado dele. E nós não temos dúvida disso nesse texto. Veja que ele assume a liderança e humildemente novamente confronta o pai. Benjamim tem que ir, caso contrário, papai, todos irão morrer. E com isso deixa claro para Jacó, ou você, papai, permanece idolatrando o filho, ou vai salvar a mim, a você e a todos nós da morte. Ou seja,
Jacó precisaria enxergar que se o filho não for, a sentença é de morte. É idolatria ou morte, papai? Decida. É idolatria ou morte. Mas observe bem Judá. O cara que sugeriu vender o irmão, quando foi tratado pelo Senhor, agora se põe como um responsável pelo outro irmão. Deixe comigo, eu irei cuidar dele. Caso alguma coisa aconteça, pode colocar a culpa em mim. Veja, irmãos, que mudança radical. Rubens anteriormente apostou a vida dos filhos, agora Judá oferece a própria vida. Que mudança fantástica! Mas ainda assim, precisamos ver o que diz o verso 10, veja. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Irmãos, entendam, todo esse conflito só está gastando tempo. Ele diz, já era para ter ido e voltado 2 vezes com comida do Egito, mas interessante, também com Simeão e Benjamim. Quando ele diz, irmãos, nós já teríamos ido e voltado, ele está dando a certeza de sua ida e do seu retorno. Não é isso, irmãos, uma expressão de fé? Um homem totalmente quebrado pelo pecado, restaurado pelo Senhor, agora mostra uma fé surpreendente. Se o Senhor não tivesse impedido até o momento, nós já teríamos ido e nós já teríamos voltado, ou seja, Judá está convicto que vai retornar e Benjamim voltará para o seu pai querido. Mas a questão é, Jacó vai responder com fé. Judá agora é um homem de fé diante do seu pai. Será que Jacó vai responder com fé? O que Deus começa, ele termina. Verso 11 ao 13. Então Israel, seu pai, disse, se é assim, então façam o seguinte, peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Verso 13. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Surpreendentemente, o patriarca mudou de ideia. Ele ordena, o melhor da terra deve ser preparado para presentear o governador de Egito. Quando lemos, irmãos, essa parte, não resta dúvida de que a gentileza de Jacó intenta, deste momento, suavizar o coração do governador do Egito e que, de fato, poderia surtir algum efeito. Vamos levar o melhor da terra para aquele homem. Quem sabe não muda o coração dele. Quando vocês chegarem lá com as melhores coisas que nós temos na terra, quem sabe o coração daquele homem não vai amolecer e ele não irá fazer nada contra vocês. Mas, irmãos, aqui tem uma dúvida. Quem poderia garantir que o suposto líder do Egito, que parece ser tão carrasco como nós vimos nas narrativas anteriores, seria amansado com presentes e iguarias? Quem garantiria que aquele governador, um pouco ríspido com aqueles homens, iria se curvar diante dos presentes e das iguarias recebidas? Homens insensíveis, nem a honestidade da devolução de uma quantia, muito menos presentes, moveria o coração. Mas o interessante é que o cerne desse núcleo agora do texto não está nos presentes, mas está no verso 14. Veja, Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua outro irmão,
e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, preste atenção nesse final, quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Deus Todo-Poderoso novamente aparece aqui no livro de Gênesis. Vocês lembram as vezes que esse nome foi invocado? Vou lembrar a vocês. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito, e farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Gênesis 17, 1 e 2. Por que Jacó repete novamente esse termo? Não. Jacó lembra que há uma promessa de uma descendência, e por isso o patriarca lança sobre ele, o Deus da promessa, sua confiança. Ele não está confiante de que aquele rei irá aceitar as iguarias, mas ele está confiante no Deus da promessa, que fez promessa a Abraão, e ele vai cumprir essa promessa. Então, se o governador do Egito não ceder diante dos presentes, cederá pelas mãos do Todo-Poderoso, que governa o coração dos homens. E no final, como eu pedi para vocês prestarem atenção, ele está dizendo assim: e se ele não ceder, essa é a vontade de Deus. O que ele conclui: se eu perder os filhos, sem filhos ficarei, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, os ídolos de Jacó acabaram de ruir. Irmãos, a idolatria é algo tenebroso em nossas vidas. Ela nos cega, nos incapacita de entender o mundo à nossa volta, ficamos insensíveis para a realidade e por isso não medimos as consequências do que nos sobrevém. Você já pensou nisso? Imaginou que seu ídolo tem lhe cegado e não consegues mais enxergar a realidade? É por isso que você desobedece a Deus, é por isso que você desconfia de Deus, porque seu ídolo já lhe cegou, porque seu ídolo já minou a sua fé, por isso que você só vive desconfiando de Deus. Mas o que você mais ama? Onde está o seu coração? Lá também estará a sua alma. Mas você querendo ou não, Deus terá que intervir para mudar o seu coração. Ele vai diluir os seus ídolos, como estamos vendo ele fazer com Jacó, para fazer com que você perca a sua paixão, até que o seu coração esteja plenamente alinhado em direção ao Senhor. Seja o marido que você vai perder, ou o filho que se vai, ou o namoro que se desfaz, ou o dinheiro que acabará, ou a empresa que irá falir, seja lá o que for, por mais dura que seja a ação divina, o que importa é que Ele vai desfazer a sua idolatria, para que você ame a Deus de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque as portas dos céus são estreitas, elas não permitem que passemos com bagagens idólatras. Esse fardo terá que ser deixado nessa vida. Então pergunto, você está disposto a largar tudo em prol de Deus? Você ama a Deus de fato? E nada no seu coração tem se tornado ídolo? Você ama mais a Deus do que o seu dinheiro, do que a sua família, do que o seu marido, do que a sua esposa, do que os seus filhos? Senão, Deus vai ter que diluir sua idolatria. Deus vai ter que destruir cada ídolo do seu coração. Se você duvida disso, pode esperar, porque Deus sabe mover o coração do homem mais endurecido. E isso ficou claro para nós. Até porque Deus tem um interesse enorme de que você confie somente nele. Deposite todas as suas esperanças nele, para que ele seja Senhor da sua vida. Quando você destruir os seus ídolos, você de fato colocará o Senhor como
o governante de sua vida. É no Senhor que você vai enxergar a dependência de vida. É no Senhor que você vai enxergar. É no Senhor que você vai enxergar o significado da vida. Mais uma vez, lembrando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós já vimos aqui, Davi não está dizendo que, pelo fato de termos o Senhor como nosso pastor, não vai nos faltar nada, não, pelo contrário. O que Davi está dizendo é, ainda que as coisas me faltem, quando o Senhor é Senhor da minha vida, quando Deus é Deus da minha vida, a minha vida tem sentido por causa dele. Então tudo pode faltar. Pode faltar marido, pode faltar esposa, pode faltar família, mas se o Senhor não me falta, eu tenho tudo. E só assim se dilui a idolatria. E é assim que as coisas mudam em sua vida. Você poderá ter pouco ou muito, ou até mesmo nada, mas sempre estará convencido de que o importante você já tem, Deus. E que bom por isso. E daí em diante você vai começar a viver pela fé, como Jacó, depositando esperança no Senhor. E se a fome tiver que chegar, você vai ter que suportar, confiando no Senhor. Olha, irmãos, que coisa interessante. Você já pensou, refletiu, porque vários patriarcas tiveram que enfrentar a fome na terra prometida? Abraão, Isaque e agora Jacó. Não parece contraditório? Por que, pastor? Deus promete uma terra e esse povo, quando chega na terra, os 3 patriarcas, a família patriarcal, tem sofrido com a fome. É porque o interesse de Deus, além de diluir os nossos ídolos, além de destruir a nossa idolatria, porque toda a nossa idolatria ela está presa nessa existência. Todos os nossos ídolos estão envolvidos diretamente com as coisas desse mundo. Toda a nossa idolatria envolve aquilo que é temporal. Então, por que os patriarcas foram e viveram diante de fomes assoladoras na terra prometida? Porque eles não deveriam se apegar naquilo que era temporal, porque a terra prometida apontava para a terra celestial. Por isso que quando Deus mandava fome, era para deixar certo a família patriarcal que aquela terra, a terra de Canaã, ela apontava para Canaã celestial. E por isso todos os ídolos nessa terra devem ser diluídos para que entremos na outra vida. E pode ter certeza, o que Deus começou, Ele termina. A segunda cena é o segundo encontro com José. Moisés já nos leva para essa parte. Veja o verso 15 a 17. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Veja que Moisés não entra em detalhes sobre os longos dias de viagem, de Canaã até a terra do Egito. Dependendo da velocidade na caminhada, durava entre 12 e 15 dias. Moisés dá um salto e nos coloca já com a família patriarcal dentro do Egito. Porque o importante é o que é descrito no texto. Eles estão agora diante de José e com Benjamim. Irmãos, imagine como o coração deles deve ter ficado. Imagine o coração deles. O que é que vai acontecer? Será que ele vai nos aprisionar? Será que ele vai nos escravizar?
Será que ainda com a chegada de Benjamim, ele vai fazer alguma coisa com a gente? Será que nosso pai vai ver as nossas vidas? Será que nosso pai voltará a ver Benjamim? Contudo, irmãos, para a surpresa deles, o governador do Egito tem planos hospitaleiros. Perceba a ironia do texto. Em Dotã, quando José foi visto pelos irmãos de longe, diz Gênesis 37, verso 18, que eles, quando viam de longe o irmão mais novo, eles tentaram conspirar contra José. Mas o texto está com ironia repetindo essa imagem. José vê seus irmãos de longe e, como um bom anfitrião, lhes cerca de hospitalidade. Assim, como Jacó enviou o que havia de melhor para tentar de alguma forma mudar o coração do governador, é José quem manda preparar um lindo banquete, um maravilhoso banquete para a sua família. E diz, na hora do almoço, é uma honra isso, na hora do almoço eles irão comer comigo. Já pensou, irmãos, você ser convidado para jantar? Eu vou dizer com Paulo Guedes, porque com Haddad eu não aceitaria esse convite. Mas você já imaginou isso? Você ser convidado para jantar com o ministro da Economia dos Estados Unidos? Pense numa honra. E o servo disse, sim, Senhor, vou fazer o que o Senhor pediu. Mas isso é muito estranho. Por quê? A gente viu na narrativa anterior que José tem se comportado de forma firme, ríspida. E essa atitude deixou claro que ele era um cara durão. Ele não demonstrou muita gentileza. E diante de um convite tão especial, diante de um convite onde eles irão comer na casa do governador, isso soa estranho para eles. E por isso Moisés registra que o coração deles começou a ficar perturbado. Veja o verso 18 do texto. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. Mas eles ficaram com medo. Imagino eles na rodinha, alguma coisa vai acontecer com a gente. Foi por causa do dinheiro. Eles vão nos acusar de roubo. Minha gente, preste atenção, esse banquete é uma armadilha. Ele vai agir contra a gente, ele vai prender a gente, ele vai escravizar a gente. Isso é uma armadilha para nos prender e nós vamos ser escravos para sempre. E aí, irmãos, imaginem como eles vão se livrar dessa acusação, como é que eles vão resolver esse problema, porque eles sabem, nós não roubamos, e agora? Então o texto diz que eles vão procurar o servo de José para tentar dar uma justificativa, ou dizer a verdade a respeito do dinheiro e dos fatos que haviam ocorrido com o dinheiro. Veja, 19 a 23. E se aproximaram do administrador da casa de José, e lhe falaram à porta e disseram, meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso, trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse, que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. E diz o texto que então ele trouxe Simeão para fora. Preste atenção, irmãos. Eles não haviam roubado nada, mas o dinheiro surgiu nas sacolas. E honestos, com medo neste momento, deixaram claro o interesse de devolver cada centavo que supostamente havia sido levado por engano. Mas a resposta do mordomo foi
uma resposta formidável: não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês, parecia até um crente falando, colocou esse tesouro nos sacos de cereal. A pergunta é: foi José quem orientou essa resposta? Nós não sabemos, improvável. Até mesmo porque Moisés está chamando a atenção para aquilo que é importante no conteúdo dessa fala. Preste atenção. Quantas cenas ouvimos aqui durante a história de José? Quantas cenas relatadas envolvendo a história de José? Qual delas Deus apareceu? Inúmeras. E qual delas Deus se ausentou? Nenhuma. Mesmo quando Ele, o Senhor, explicitamente não se revela, sua presença está nos bastidores. É isso que novamente surge aqui, porque a história de Jacó, mas o Deus dele era quem estava agindo na história. E se eles acaso viessem a duvidar que eles já estão vendo Deus trabalhar nos bastidores, desde as últimas narrativas, eles já estavam enxergando isso, o dinheiro é mais uma prova de que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Olha, irmãos, a idolatria nos faz pensar que nós somos protagonistas e senhores da nossa história. Esse é um dos problemas, dos transtornos divulgados por aí. Porque sofremos, por exemplo, com nossas agendas, com aquilo que começamos e não terminamos, porque ficamos irados por não cumprirmos os nossos planos. É porque nós queremos dominar a nossa existência. Nós queremos ser senhores de nossas vidas. Nós queremos ter controle das coisas, nossos planos, nossos projetos, tão desejados, simplesmente quando não podem ser executados, pelo fato de querermos ser senhores de nossas vidas, nós ficamos irados e desesperados. Ficamos com catacardia, ficamos com ansiedade, ficamos com depressão. E muitas vezes Deus vai nos humilhar com uma série de imprevistos, circunstâncias indesejadas, para que tenhamos a noção que o verdadeiro protagonismo dessa história não é nosso, mas dele. Muitas vezes as coisas irão acontecer para Deus mostrar a você que é Ele que manda nessa história. É Ele quem governa todas as coisas. Você não governa a sua vida, você não governa a sua história, você não governa os seus planos. Muitas vezes você vai planejar, você vai arquitetar, mas não irá acontecer, porque o governo é de Deus e não seu. E Deus nos humilha com uma série de circunstâncias indesejadas, para entendermos que o protagonismo é do Senhor, não nosso. Se tivermos alguma coisa, se somos o que somos, é assim porque Deus trabalhou nos bastidores. É Ele quem sempre trabalha. E quando pensamos que somos a causa de tudo que nós temos, Ele nos mostra, não, é tudo graça, porque eu trabalhei nos bastidores. E é justamente o fato dele trabalhar nos bastidores que a nossa história é dada como certa. Já pensou se Deus nos entregasse as nossas decisões? Já pensou se Deus não governasse os nossos bastidores? Tudinho aqui já estava no inferno. Se Deus dissesse, não, meu irmão, meu filho, dirija a sua vida pelos seus planos, dirija a sua vida pelas suas decisões, você já estaria no inferno faz tempo. E você não foi para lá, porque é o governo de Deus nos bastidores. Você já não sofreu mais, porque Deus vem governando nos bastidores. Sua vida é do jeito que é, porque Deus tem governado nos bastidores. Não é porque você está tomando conta da sua vida.
não é porque você é muito organizado, não é porque você é muito disciplinado, não é porque você é muito perfeccionista, não é porque você é um cara diferente de tantos outros. Se não fosse o Senhor nos bastidores, todos os seus planos já teriam ruído. Mas por que Ele governa nos bastidores? Porque Ele quer nos mostrar que tudo é graça. E é justamente isso, o que faz as coisas serem certas, não são as nossas decisões, não são os nossos planos, é o fato de Deus trabalhar, porque a história é dele e não nossa. Por isso, Deus não tem TDAH, o que Ele começa, Ele termina. Veja isso agora no verso 24 a 26. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Diz o texto que eles foram levados para a casa do governador, mas antes contaram com a hospitalidade, uma provisão hospitaleira de um bom anfitrião supostamente egípcio. Se lavaram, tomaram um banhozinho, é bom de vez em quando tomar um banho, beberam água, os animais foram saciados para que eles tivessem um encontro com o governador. Tudo pronto, foram para um spa, para encontrarem o suposto governador do Egito. Lá vem José, a maior autoridade. E todos presentes, inclusive Benjamim, se curvaram perante o irmão. Os 11 se curvaram exatamente como José havia sonhado. Quem pode impedir, irmãos, os planos de Deus? Quem pode frustrar seus propósitos? Quem imaginaria, quando a gente leu lá em Gênesis 37, que aqueles sonhos se cumpririam? O cara foi vendido para o Egito, depois ele foi acusado, quando estava em ascensão na casa do chefe do pelotão, foi para a prisão, era para ter sido morto, mas achou graça diante do líder da prisão. No final das contas, José se tornou governador. Quem diria que os sonhos se cumpririam? Os 11 irmãos estão curvados diante de José, cumprindo os sonhos. Quem pode frustrar os propósitos de Deus? Quais homens podem alterar aquilo que os céus determinam? Nenhum. Por isso, irmãos, precisamos olhar para o Senhor, entendendo que nenhuma vontade dele será impedida. Nós aprendemos isso recentemente. A providência nos revela que, por mais contraditórias que sejam as circunstâncias, a providência nos garante o cumprimento delas. Você confia em Deus ou nos homens? Você confia em Deus ou nos homens? Você acredita na fidelidade de Deus e ainda que tudo esteja dando errado, você confia em Deus ou nos homens? Você confia em você mesmo? Você confia nos seus planos? Você confia nos seus projetos? Ou na provisão de Deus? Mas pastor, ainda falta Jacó. Mas Deus não tem TDAH. O que ele começa, ele termina. Veja o verso 27, 28. E ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de que me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive.
e abaixaram a cabeça e se inclinaram. Irmãos, você lê as narrativas de Gênesis, você lembra em algum momento Jacó se curvando diante de José? Você recorda algum momento Jacó indo em direção a José e se ajoelhando? Mas o sonho de José dizia que o pai e a mãe iriam se curvar diante de José. Pois bem, irmãos, aqui Moisés está deixando claro que todos os sonhos se cumpriram. A família patriarcal está diante de José e representa o pai. E eles mesmos estão dizendo: nosso pai é vosso servo. Quando eles se curvam em seguida, é como se Jacó estivesse se curvando diante de José. E como no Antigo Oriente os homens representavam as mulheres, os irmãos de Jacó se curvando, Jacó, ou os filhos de Jacó se curvando, Jacó também estava se curvando, automaticamente a mãe de José também estava se curvando. Pois bem, aqui se cumpriu todos os sonhos do sonhador. A família patriarcal está diante de José e eles estão dando testemunho, representando o núcleo familiar e se curvando diante do governador do Egito. O que Deus começa, Ele termina. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é fiel, Ele cumpre com aquilo que fala. E finalmente José pôde rever seus irmãos, e principalmente Benjamim. Verso 29 a 30, veja. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de que me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar, e entrou no quarto e ali chorou. Benjamim, o irmão querido, está diante dele. Aí José chora mais uma vez. A gente pode imaginar, rapaz, esse José é um cara muito depressivo, só vive se escondendo e chorando. Irmãos, nós estamos diante de uma carga emocional muito grande. Ele reencontrara seus irmãos depois de muitos anos. Ele agora tem notícias do seu pai. Ele agora está vendo Benjamim. E além de tudo isso, o retorno de Benjamim é uma prova de que seus irmãos mudaram. Aqueles que venderam ele, eles são diferentes agora. Eles não são os mesmos que antes. Eles estão falando a verdade. Eles são verdadeiros. Eles eram mentirosos. Eles mentiram para Jacó durante 20 anos. Eles esconderam tudo. Mas agora, desde todo momento que Deus começou a tratar com eles, eles só falam a verdade. E José sai e chora novamente. A pergunta é: pronto, agora José vai se revelar. Agora é a hora de dizer: meus irmãos, eu sou José. Mas ainda não foi o caso. Veja o verso 31 ao 34. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, por isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, e desde o mais velho até o mais novo, eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim, preste atenção, era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Fatos curiosos estão presentes nessa última parte. Primeiro, eles estão diante de uma baita de uma refeição, e eles foram separados dos egípcios por causa da religião egípcia, e óbvio, Moisés está falando indiretamente no texto que eles não comiam junto, óbvio, porque as refeições eram distintas,
mas a ideia é que o povo de Deus é distinto dos pagãos. Segundo, que é bem relevante também para a história, eles foram colocados em ordem de nascimento. Eles foram sentados do mais velho até o mais moço. Poxa, como é que é isso? Que onda é essa, meu irmão? Como é que esse cara vem com essa parada? Ele sabe da ordem do nosso nascimento? E isso o texto já está dizendo que eles acharam estranho. Tem alguma coisa errada aqui? Como é que isso acontece? Mas a terceira coisa é bem significativa. Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior. Eu quebrei a cabeça por causa disso aqui, porque eu digo, por que Benjamim recebeu uma porção maior? Não é estranho isso? Por que Benjamim recebeu 5 vezes? Veja, ele colocou os irmãos do mais velho ao mais moço, serviu todos com os melhores banquetes, mas Benjamim, o último, diante de todos, recebeu 5 vezes a porção dos irmãos. Porque, pela lógica, o mais velho, o primogênito, era quem deveria ter recebido as 5 porções, porque ele representava o pai. Mas José foi e deu ao irmão mais novo. Na verdade, irmãos, José está criando diante deles a própria situação que tinha passado com os seus irmãos. Lembra? Eles tiveram inveja e tentaram matar o irmão e venderam o irmão, porque o irmão novo, mais novo, foi colocado para liderá-los. O irmão recebeu uma túnica em honra para ser governador dos irmãos. José disse, vou ver se eles mudaram mesmo. Montou o ambiente e deu ao mais novo todas as honras que deveriam ser dadas ao mais velho, para ver se o coração deles ainda estava tomado por inveja. Mas Moisés disse que eles passaram muito bem no teste. A história termina dizendo que eles beberam suco de uva, como sempre, né? E ficaram muito alegres. Beberam um suquinho de uva, muito suquinho de uva, e diz o texto que eles ficaram muito, muito alegres. Aqui a alegria é aquela alegria, né? Quando a gente toma muito suco de uva, fica sorridente. Tem pessoas que tomam suco de uva e ficam... Pronto. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. É ironia, viu, irmãos? Era vinho mesmo. Beberam vinho e se alegraram. Eles nem ligaram que José recebeu, ou que Benjamim recebeu 5 vezes mais. Eles não tiveram inveja. Eles não tiveram nada no coração por terem visto o irmão mais novo sendo honrado e não eles. Mas José não se revelou. Ainda vai ter outro teste. É o 44, para que a gente veja José se revelando aos irmãos. José ainda quer ter a certeza de que os seus irmãos mudaram. Então, capítulo 44 é mais um capítulo de Deus continuando a redenção do seu povo. Bom, meus irmãos, caminhando para o final, podemos afirmar: o que nós estamos vendo é que Deus termina o que começa. Ele não sofre de TDAH. E a prova foi dada. Benjamim, que seria impossível chegar ao Egito, foi levado ao Egito. Mas se outra prova foi preciso, Moisés registra que José deu uma porção maior ao seu irmão. E eles mostraram que mudaram. A família de Jacó está sendo redimida. Meus irmãos, que grande alegria saber que Deus continua nos bastidores a nos socorrer. Ele começou algo em nós, e que bom, e vai terminar. Isso ecoa as palavras de Paulo. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:6. Por isso,
Não podemos pensar que o pecado é o fim de nossas vidas. Se fracassamos no passado, pode esperar. Teremos um encontro com a graça disposta a nos restaurar. Nem que a fome chegue, ou tenhamos que nos desfazer dos nossos amores, dos nossos ídolos, mas uma hora a graça vai nos alcançar. Mas aqui você está agarrado com todas as suas forças. O que você tem medo de perder ou de jamais conseguir? Talvez você justifique a força com que agarra o seu ídolo dizendo: mas esta é uma boa coisa, com certeza deve ser a vontade de Deus para mim. Bem, se é com tanta certeza a vontade de Deus para a sua vida, se isso é de fato a vontade de Deus para a sua vida, você pode afrouxar os dedos um pouquinho e confiar tudo ao controle dele. O propósito divino para você é melhor do que suas loucas imaginações. O propósito de Deus para você é melhor do que as forças de suas mãos. Na procura por esses bons propósitos, Ele graciosamente o levará a situações dolorosas e desafiadoras, que vão expor as idolatrias do seu coração. Entenda, o alvo de Deus ao fazer isso não é destruir você, não é deixá-lo enlutado, ainda que você pense que Ele fará isso. Em lugar disso, o alvo de Deus é libertá-lo de suas idolatrias e dar a você o mais profundo amor arraigado no Evangelho, o meio pelo qual você será reconciliado com Ele. Se você está quebrado pelo pecado, Deus escolhe entrar em mundos quebrados pelo pecado e abraçar o pecador, a sua dor e sofrimento para aliviá-los. Deus sabia, o Pai, o preço que Jesus pagaria por nossa reconciliação e qual o custo que seria para Ele mesmo. Não foi somente Jesus que chorou sobre Jerusalém, desolado pela dureza dos corações que impedia que as pessoas viessem a Ele para buscar o perdão, conforme Lucas 19:41 registra. O Pai sabia também que o seu povo escolhido o rejeitaria e desprezaria, preferindo as trevas à luz que Jesus veio trazer. Ele sabia que os irmãos terrenos de Jesus o tomariam e venderiam por prata antes de torturá-lo e matá-lo. Como deve ter ficado o coração do Pai ao ver o filho amado sofrer tão terrível agonia? Mas o Senhor não foi idólatra. A dolorosa jornada por um mundo despedaçado de sofrimento, foi necessário que Jesus fosse entregue pelo Pai para curar o nosso sofrimento. Deus não foi como Jacó. Ninguém precisou cobrar que Jesus fosse liberado. Pelo contrário, Ele liberou para que o seu povo fosse amado. Esse povo despedaçado, para que Ele fosse amado, para nos reconciliar com Ele mesmo, pelo sangue do seu Filho morto. O próprio Deus pagou o preço. Ele não só entregou o seu Filho, Ele morreu para nos trazer reconciliação. Só temos, irmãos, de inclinar nossos corações diante dEle, reconhecendo que muitas vezes nós nos desviamos para bem distante. Mas quando a gente se curva, a gente reconhece e pede que Ele nos receba de volta em seu favor. Concluindo, sabe Benjamim, ninguém poderia ver o rosto do governador sem ele. Ninguém pode ver Deus sem Cristo. Deus nos deu Cristo para podermos acessar a face do Pai.
Assim como os irmãos de José voltaram ao Egito com Benjamim, seguros, e puderam contemplar a face do governador, e foram bem cuidados, aqueles que se achegam a Deus com Cristo, nunca serão rejeitados. É como Davi diz, ele tem vara e cajado para nos manter no caminho. Mas Cristo, como um bom anfitrião, tem uma mesa graciosa de redenção estendida para o seu povo. E fique certo, o que Deus começou, Ele termina. Amém. Graças te damos, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós, pela tua fidelidade. Continua, Senhor, trabalhando em nossos corações, continua trabalhando em nossas vidas, para que a tua vontade prevaleça sobre nós, Senhor. Para que o Senhor nos livre desse mundo mau, para que o Senhor nos salve, ó Deus, de nós mesmos. Ó Deus, obrigado. Para louvor do teu santo nome, obrigado. Amém.